Pronto. Mas qual é esse livro que é? É aquela essa aula que vocês vão ver. Porque 2 livros que a gente está fazendo, não tem essa. É porque o professor não está revendo ele. Entre os dois com você. Tomar que tem mais. Esse aqui eu não ele passou para mim o 14:15. Provavelmente, se ele não pulou alguns capítulos anteriores, é que ele vai dar dinâmica, tá? Sim. Então, por isso que ele pulou para mostrar isso para você. Certinho? Então, vai ser capítulo 14 e, se der tempo, capítulo 15 também. Então, para quem está ouvindo, para quem está ouvindo a aula, meu nome é Cavani. Eu estou dando aula hoje para o Bruno, ele teve um imprevisto, então por isso que eu vou estar dando aula para vocês hoje. E o tema da aula de hoje é violência mostrada. Já convidei vocês. Então, esse vai ser o tema que a gente vai estar observando hoje, tá? Hoje, apesar do Bruno não ter vindo, vai ser dada a matéria, ele vai passar o forma para vocês, tudo normal, igual vocês estão acostumados, tá? Então, a última aula foi memória? Não, vocês ainda vão for memória. Ou vocês ainda vão ver, nós vamos ver com ele. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver os tipos de violência que existem, porque vocês, como cuidadores, vocês vão estar num ambiente um pouco estressante, né? A gente fala assim, geralmente o cuidador trabalha na casa dessas pessoas. Dá para ouvir, não? Vocês vão ver que é um trabalho muito gratificante, porém gera estresse. Vocês vão se deparar com muitas situações, porque vocês estão dentro da casa das pessoas. Então, é importante a gente estar bem. Não só a gente, a nossa postura, mas também ao que a gente vai se deparar. Então, nós vamos ver quais são esses tipos de violência, até o cuidador. Isso.
Você vê a atriz dele ali, ó. Não, hoje. Aquela que chegou lá. Tá sem som? O eco. Não escuta nada. Para poder divertir, não ter, será que isso é caracterizado como violência ou não é? Você não escuta. Você escuta um eco. Ela falando certinho, você não escuta. Tá vendo? Não dá pra definir o que tá falando? Porque já tinha contado, não teve estupro. Nós já foi aluno e nós já foi professor. Você sabe como é que é substituto, né? Prostitutos. Prostituto. Não sei se é substituto, se é prostituto, que dieta que tem que sair na frente. Eu escutei isso. Não sei o que você é. Tá, mas fala aí. Não sei o que você é. Se é substituto, se é prostituta. Eu falei, pode ser duas coisas ao mesmo tempo que você quiser. Puta que pariu, filha. Quanto você foi parar? Adriano te buscava? Adriano te buscava? Não, eu tinha ido. Fica mesmo uma agressão. Então, nós vamos primeiro. O que é violência? Gente, precisa caracterizar muito bem essa violência para você. Falha demais. Então, a definição é: a violência é um ato intencional de força física extrema ou intimidação moral. Então, isso é violência. Sabe qual é a minha preocupação com a aula gravada? É que vocês escutam, não faz formulário, Gi. Não, mas isso não é só dele, não. Não é só ele que me preocupa, é de todos. Isso é violência. O que é um pouco diferente quando a gente fala de maus tratos. Por quê? Maus tratos é uma... Eu tô falando sobre isso hoje no Face. Sobre maus tratos contra a mulher. Só que não era nem contra idoso, era contra a mulher. Falaram que o Douglas veio aqui hoje, professor. Que ano? Eu disse viu ele aí. O pai contra o filho. Não, nem vi quem falar oi. Você acredita? Quem falar oi? Também, alguém que está debaixo do seu cuidado. Então, se você está cuidando e tem alguma dessas atitudes, como beliscão, empurrão, grito, gestos radicais ou insultar alguém, Depois eu tirei outro jeito, porque não tem jeito. Pra mim já tinha feito, achei que eu fosse lançar tudo hoje, tá? Não, porque assim, a gente olhou. Pra não ficar com peso na consciência? A gente não consegue fazer. Então, não, Pensa porque no Bruno. hoje ele não tá vindo na escola. Não, ele não tá vindo na escola. Posso dar um exemplo pra ela, da mulher que eu te falei? Então, tem que tomar cuidado com a parte emocional de vocês. Para não ficar tão esgotada a ponto de Tipo, uma turma de 30, falta quase 20 para responder. a gente está vendo quando vai terminar. Corta minha cabeça, amanhã não vai estar tudo respondido. Não, escuta. Inclusive, teve uma aluna que ela faltou as 3 aulas de outubro, porque ela tem Minas. Deus me não é isso, não é? Ela tá na roça, sem acesso à internet, e ela fez. O telefone dele, não, pra você ter uma noção, o telefone da mulher tá com o filho aqui em Franca.
faz pra ele. Mas, como, por exemplo, violência financeira. Tá o formulário respondido por ela, Terezinha, né? Tereza. Como a gente pode identificar? É a resposta mesmo, a pergunta. Ele se baseia no que os alunos respondeu anteriormente. É impressionante. Põe ponto, põe vírgula, não põe vírgula. Às vezes repete 6 vezes a mesma resposta do mesmo aluno. É impressionante. Isso pode ser, aberto, né? São negligentes. Não, essa está fechada. Essa eu vou deixar. Fechada. Tá fechada porque é só X, né? Ah, teve uma. Violência física é usar a força de forma intencional para O aluno respondeu Alguém pode dar um exemplo de violência física? diferente. E por escrito. Eu mostrei. Eu e o Rodrigo. Mostrando. Ele chamou o Bruno para conversar. Nada. E assim, ó, hoje eu separei as suas formas. É o que está com problema. Não, o Conrado, ele conseguiu, né, Nayara? O Conrado conseguiu. Isso, aí já passou. Não, o Conrado, ele fez assim. Eu falei pra ele, você manda no WhatsApp e manda os prints. Ele mandou no WhatsApp e eu assim. E assim, A sua ainda conseguiu pegar a deles. Olha, quando? Quando? Ah, não, mas a gente tem que estar preparado para isso. É, Intercala nas turmas. Você tem duas na segunda, duas na. Você tem duas segunda, duas terça, duas quarta e 4 sábado. Porque tá dando de... É o seu só. É só você, filho. Então vai ganhar um culto. Eles não têm mais noção. Não tem. Então, o que é chute, criações horríveis que a gente Te falei, Potiero, não era dar 7, tá devendo pro Conrado, ó, dá 5. empurra na cama, empurra no sofá de qualquer jeito. Isso é. Tô louca no então. Então, esse é o ponto que vocês entenderam bem. Não sei, já não sei. Psicológico. Que é proferir insultos, gritos, ameaças, humilhar, Não olha tudo não, não olhei formulário. já no local escuro. Não olhei nenhum hoje. Isso é violência psicológica. Hoje eu fiquei por conta de. Que dia que é hoje? De quinta? Quarta? Um exemplo, Olha de sábado. alguém. Hoje tem que fechar o formulário de sábado. Já é dependente, Tá bom, né? Já participei demais da aula, tá bom? Tá bom. Ah, mas eu só aqui, ó. Já são 3 aulas. então, tipo de violência. Da... A gente Sábado. não vai como fala. Para esse ou para Não é porque o formulário de hoje é de sábado. por exemplo, algo que antigamente era muito aceito, mas que hoje não pode ser feito, mas a gente tem que tomar um cuidado, é fazer medo em criança. Falar que o homem do saco vai vir buscar, se fizer isso, fez papão. Antigamente era muito natural. Hoje, isso é um tipo de violência psicológica. Tem que tomar cuidado. Eu aprendi muito na loucura, era tão ruim, eu não esqueço disso. Eu lembro quando eu era pequena, eu ia chupar laranja, e eu lembro que falava, se você engolir a semente, vai nascer, vai sair folhinha do seu ouvido, do seu nariz, e eu lembro disso até hoje. Isso é bonito, traumatiza a gente, eu parei de chupar laranja. É sério? É sério? Agora, isso é muito ruim, a gente tem que ver mesmo que fala com criança, é ruim. E isso marca a gente até a vida adulta. Aí depois a gente vai entender que não. Primeiro, por isso que você falou, tem que ter muito cuidado com falar com criança. Principalmente quando você é criador. Porque a criança vai tomar você como referência. Então, você falar, não vai como você fala, não tem ainda, não vai racionalidade o que você está falando. Então, você tem que tomar muito cuidado. Eu lembro disso, eu tenho isso comigo, eu lembro até hoje que fizeram isso. Foi um prazer.
Esse tipo de violência, eu acho ela sensacional. É uma violência que a gente está detectando como violência recente, a gente não enxergava isso. E que a gente está abrindo os olhos agora, que é a violência financeira. O que é a violência financeira? Você se apropriar de bens, propriedades, apostadoria, pensão, sem autorização do indivíduo. Então, isso muitas vezes acontece em famílias, por exemplo, que tem alguma limitação, ou é um pouco mais simples, e não se atenta para isso. Né? Às vezes as coisas vão acontecendo e a gente se prepara para essa situação. O idoso não tem autonomia, ele está consciente, ele não está incapacitado, mas ele não tem autonomia do seu próprio dinheiro. Então, o que acontece? Um filho ou algum familiar se apropria da aposentadoria, se apropria da pensão, e essa pessoa faz a administração dos bens. Se essa pessoa ainda administra para o bem do idoso, a gente ainda pode, né, pensar no caso. Mas muitas vezes o que a gente se depara é quando a pessoa toma posse dos bens dessa pessoa para uso próprio e não cuida dessa pessoa. Mas no caso, a gente que é cuidador, a gente não entra nessa parte, né? Porque a gente não vai mexer com o dinheiro do nosso paciente, no caso. No caso, né? Então, a gente, cuidador bem que não entra muito, eu acho que a gente não entra muito certo para poder cuidador familiar, né? De família. Da família. Só pai, mãe, alguém da família, né? Mas, assim, se for profissionalmente mesmo para outra pessoa, eu acho que a gente não vai apropriar a pensão da pessoa. Não. Nem do bem, alguma coisa assim. Aqui vocês vão ter o papel de alertar a pessoa. Assim, ó, às vezes a pessoa se queixa e ela acaba, nós vamos ver mais pra frente, como o idoso ele se sente diante desses tipos de agressão. Uma condição de dependência, sendo que ele não precisa nesse caso. Então, cabe a vocês ter uma visão, e o curso também serve muito para isso, abrir a mente para os outros tipos de violência que existem. Se alguém tem direito a um dinheiro que é dele, ele está consciente, sabe administrar esse dinheiro, ele tem direito. Né? É a obrigação dos familiares dar para ele. A gente tem que fazer esse papel de alerta. Outra coisa, e aqui eu gosto muito de fazer um parênteses, porque entra não só na parte do cuidador, mas na parte de vocês como cidadãos, alertar as pessoas, porque esse tipo de violência acontece muito quando a gente vê violência contra a mulher. Porque, às vezes, a mulher ela não apanha dentro de casa, mas ela sofre agressão moral e ela não consegue sair daquela situação porque ela está presa. O marido ou o companheiro prende ela numa tal circunstância que ela não tem acesso ao próprio dinheiro dela. E ela se vê cativa. E, às vezes, quando a gente vê o caso da violência contra a mulher, faz a gente entender melhor do idoso. Uma mulher que tem um companheiro que controla o dinheiro dela, controla o salário, ela não tem recurso, ela não consegue administrar seu próprio dinheiro. Como é que ela sai desse abusador? Não sai facilmente. Ela precisa de uma rede de apoio muito grande para ela conseguir ter força e ter um suporte para ela conseguir sair dessa situação. E aqui, a gente aplicando essa mesma situação para o idoso, a gente vê qual é o papel do cuidador nessas circunstâncias. Ter essa rede de apoio. Fala assim, ó, você está passando por isso, porque às vezes a pessoa está precisando de cuidados por um problema físico. Às vezes ele não está tendo força para andar, você tem que estar mais auxiliando no dia a dia da casa, mas ele está realmente ótimo. E a família vai lá e começa a tomar conta do dinheiro dele, pega o cartão sem autorização dele e começa a falar o que vai e que não vai comer, falar o que vai e que não vai fazer. Então, qual que é o papel de vocês? Claro, com muito tato, com muito jeito, né? A gente não vai lá querer bater de frente com a família, mas tentar demonstrar que isso é um tipo de violência e que o idoso ele tem direito à sua autonomia financeira. Isso é muito importante a gente ter em mente. Tentar auxiliar em toda essa consciência, né? Porque, como eu falei para vocês, isso é um tópico novo. Não sei se vocês acompanham, a Thais Araújo,
Cris, com a Dona Ramos, ela foi nomeada embaixadora da mulher, empoderamento feminino e tudo mais. E ela aborda muito esse tema, de a gente dar subsídio para a pessoa que está sofrendo violência financeira conseguir se libertar disso. E começa com a conscientização. Provavelmente vocês nunca pensaram que uma pessoa que não tem direito, a gente não tem isso como uma violência. Falar, é uma circunstância degradável, é uma violência, isso é sério. E a gente tem que alertar as pessoas. O quarto ponto, a quarta violência que a gente vê é o que? A violência sexual, que é o abuso de caráter sexual sem consentimento, de ação física, violenta, através de gestos ou palavras. Então, a violência sexual é o abuso mesmo, tá? Conforme a gente conhece. O que acontece? Tem que tomar cuidado para não ser, nesses casos, mal interpretado às vezes, né? Um homem cuidando de uma mulher ou uma mulher cuidando de um homem, tem que se tomar certos cuidados, para não ser mal interpretado e não cair no caso. Às vezes, a pessoa não está lúcida, começa a inventar certas coisas. Ou mesmo, a gente tem que estar atento a mudanças no comportamento do idoso ou da idosa e pensar nisso também. Pode ser algo que aconteça e muda quando a pessoa sofre um tipo de violência sexual dessa, ela muda muito a personalidade dela. Ela muda o comportamento. Então, se você está acompanhando alguém e viu que de repente mudou muito, você tem que começar a pesquisar. E uma das fontes dessa mudança drástica de comportamento pode ser consequência de uma violência sexual. A pessoa vai ficar reprimida, vai ficar isolada, às vezes fica tendo crises de choro. Tudo isso é consequência da violência. Isso aí, ultimamente, está entrando mais na parte da criança, né? A criança está sendo muito violentada, às vezes até dentro da própria casa, por tios, primos, e às vezes as pessoas não percebem, né? O idoso até não é tanto, mas a criança está muito. Então, exatamente. Sim. Fala muito. E às vezes você está cuidando de uma criança, ela tem uma alteração de comportamento que até é normal da idade. Tem que ter esse olhar clínico, falar assim, não, mas aconteceu alguma coisa? Porque ninguém muda de comportamento de um dia para o outro do nada, a não ser que seja uma doença, que seja um transtorno. Caso contrário, tem alguma coisa que acontece. E esse pode ser um dos casos. E a gente tem que estar atento, porque nesses casos, vocês detectou isso, a criança comentou, claro, deriva, né, certinho, é caso de denúncia. Tem que denunciar, esse é o papel do profissional, num caso desses. Por quê? Porque se vocês não denunciam, vocês são participantes do ato. Vocês estão acobertando esse tipo de ato. Agora, um que eu acho muito controverso, que é a violência medicamentosa. Ela acontece muito, ela não é notificada hoje em dia. Ela, assim como a violência financeira, agora que a gente está comentando, a violência medicamentosa ela também é nova, mas a gente às vezes não consegue pautar ela muito facilmente. Por quê? O que é esse tipo de violência? É dar de forma indevida os medicamentos, pode ser dando muito, ou seja, um aumento, ou a diminuição da dosagem, ou a recusa de medicar aquela pessoa. Exemplo, você tem que dar um medicamento para o idoso 3 vezes ao dia. E você fala, não, eu vou dar tudo. Porque não está, isso a gente infelizmente escuta, não está no meu horário, e eu tenho que ser mais cedo, eu não vou dar, e não vou falar também, não sei, simplesmente não vou dar. Isso acontece. Outro exemplo, às vezes idosos tomam medicamentos tarja preta. Geralmente, quando vocês forem trabalhar nas casas, sempre vai ter um Rivotril, um diazepam, lorazepam, essa família. São medicamentos que causam sono. Às vezes, o cuidador está tão cansado que fala assim, vou dar esse remédio para ele dormir e eu poder descansar. E dá uma medicação, e dá uma dosagem maior, toma o paciente para poder ficar tranquilo.
Então, a gente também observa isso. E isso é o quê? É uma violência. Além de ser extremamente arriscado. Por quê? Vocês estão tendo, e vão continuar tendo, vocês ainda estão no começo do curso, mas vocês vão ver muito sobre medicamento. Sobre como dar, como interpretar a bula, como entender a receita, conversar com o médico. Mas isso aqui que está acontecendo na minha casa, eu sou formada em endocrinologia. Me vindo da farmácia, ela entregava para ele. Ele acha que tinha um problema, dele, e os irmãos dele estavam controlados, sabia? Ele ia lá, aí meu sogro, depois, no tempo, ele veio contar para nós. Você queria lá entregar, você estava media pressão no seu irmão, não sei o que mais. A gente gostava, não gosto muito bonzinho, ele está tiro, ele vinha entregar os remédios e tal. Mas ele ia lá para pedir o meu sogro, Rivotril para tomar. Tem cabimento um negócio desse? O moço da farmácia foi entregador da farmácia. Que absurdo! Porque essa é uma coisa que eu ouvi. Eu acho que tinha problema, né, e tal. Eu trabalhava na farmácia, mas eu escondeu, controlava ele. Então ele ia lá pedir o meu sogro para tomar o meu sogro. Gente, isso é um absurdo. Aí como ele vai ter o sogro? Eu falei, o senhor não dá mais. O senhor não dá mais. Eu já vou fazer. Gente, não, vocês vão ver. Quem cuida vê de tudo nessa vida. Então, a gente tem que estar preparado e entender o quê? Que quando a gente fala de medicamento, é muito sério. Igual eu estava falando, vocês vão ter muitas informações. Vocês vão aprender tudo isso, mas vocês não têm conhecimento de saber, assim, por exemplo, até que dosagem eu posso dar que não vai intoxicar, que não vai dar uma parada cardiorrespiratória dessa pessoa, se ela não vai ter um infarto, se não pode desencadear alguma coisa. São fatores muito sérios causados pelos medicamentos. Então, gente, medicamento segue o que o médico faz. Porque se der um problema, às vezes chega lá no IML, mas por pior circunstâncias pode acontecer. Você deu o remédio, a pessoa morreu. Tá, vai lá para o IML. O que vai dar no exame? Dosagem alta de tal remédio. Aí vai lá na receita do médico. O médico, não, eu passei certo. Então, quem que vai ser o culpado? O cuidador? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, principalmente relacionadas a medicamento. Medicamento é uma coisa muito séria. Quem quiser depois se aprofundar nesse tema, vocês vão ver que tem muitos medicamentos que às vezes por si só não causam problemas, mas quando tomados junto com certos alimentos, vão causar problemas. Não só também o medicamento, é até a alimentação. O meu sogro, 2 vezes, ele foi parar até no CTI, na pancreatite aguda. Ele, como se diz, praticamente morreu e voltou. Aí até não tinha remédio, porque a pancreatite nem ficou mais internado, não. É só alimentação. Aí o médico olhou bem e falou assim: sabe bem, a comida dele, o tempero, é água e cebola. Sazon, nada. E gordura também, zero. Não tinha nada. Se tiver gordura, se tiver, só mata ele. Então, ele foi a só alimentação, não tinha remédio. Então, quer dizer, se ele tivesse problema de novo, ele sabia que era alimentação. A gente tem que tomar todos os cuidados e sempre seguir a orientação médica. E por fim, meninas, nós temos a violência moral, que é o bullying que a gente conhece. Então, que usar palavras e ações que desrespeitam a dignidade, o caráter e a identidade do indivíduo. Aqui, qual que é a diferença da psicológica que a gente viu? A psicológica está relacionada com medo, você gerar medo na pessoa. A violência moral está relacionada com você humilhar essa pessoa. Exemplo, idoso que fez xixi na boca. Fala, nossa, vai ser um xixi, isso é um mijão. Isso é uma agressão moral. Né? Às vezes a pessoa idosa que treme muito para comer, você põe lá a comida, a pessoa vai fazer bagunça, é natural. A
assim, nossa, era lambança que você fez, mas você não faz nada direito. Pensa que situação mais humilhante para essa pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesses aspectos. A nossa postura deve ser sempre positiva no serviço, uma postura firme, né? Porque muitas vezes a gente tem que dar um puxãozinho de orelha, falar para ele, tem que fazer isso, tem que fazer exercício, tem que tomar um remédio, mas sempre com muito amor, né? Pensar que é o pai de vocês, pensar que é a mãe de vocês. Como você trataria? Não seria com carinho, com afeto, com amor? Assim deve ser a forma que a gente vai cuidar, seja de um idoso, seja de uma criança. E algo muito triste, se vocês forem trabalhar em um lar, né, um lar de apoio, vocês vão se deparar muito com o abandono. Né? Fantástico, se eu não me engano, há um tempo atrás, ele fez uma reportagem sobre isso, né? Sobre vários idosos que faziam muito tempo que a família não ia ver. Isso é um tipo de violência, abandono. Então, é a ausência do familiar responsável que ocasiona a falta de proteção ao indivíduo. E o que as pessoas pensam? Deixei no lar, esquece. Não vai visitar, não vai prestar um auxílio, ver se está precisando de alguma coisa, porque às vezes esses lares dão todo o suporte, mas algumas coisas cabe à família estar levando para dar apoio para esse ponto. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E quando a gente está no papel de cuidador de uma pessoa que está nessa situação, lembrar que essa pessoa precisa de muito carinho. Né? Vai ser idosos extremamente carentes, com sensação de inutilidade, com sensação de abandono mesmo. Acho que não serve para nada, que é estorvo. Você falou a palavra certa, que eles adoram falar, são estorvo, olha que triste. Né? E geralmente são pessoas que criaram aí 5, 6 filhos, ajudou a criar os netos, mas agora eles precisam ser cuidados. Muitas vezes a família não tem condição, seja por questão de tempo, por questão da pessoa, está dando esse carinho. E às vezes a família é totalmente relapsa, não cuida, então cabe a gente dar esse apoio, eles estão lá para isso. A gente, infelizmente, hoje tem muita gente que está colocando os idosos como asilo, uma casa de apoio, alguma coisa assim, justamente pela questão que você mencionou mais no começo, que é sobre pegar os bens, pegar a pensão, pegar isso, pegar aquilo, porque isso está funcionando muito. Abandonaram meu tio, ele estava com uma prima minha, abandonaram, minha prima cansou e falou, eu vou colocar ele vazio, colocou ele em Miraci, deixou lá em Miraci. Aí depois que ele ficou lá, dentro de 3, 4 meses, ela comprou carro novo, ela comprou isso, ela comprou aquilo, tudo, mas tudo com dinheiro dele. Então ela pôs ele lá, pegou os cartões dele, a série dele e está consumindo tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha no banco, tudo que ele está recebendo. Quer dizer, simplesmente jogou ele lá e tomou conta de tudo que tipo, é direito dele. E nessa parte, infelizmente, eu vejo assim, se eu for lá nesse lar, cuidando desse senhor, no caso é meu tio, se eu trabalho lá, mas se ele não fosse meu tio, eu como cuidadora, eu fico impossibilitada de poder ajudar ele de alguma forma. Eu vou cuidar dele ali, dentro do lar. Só que aí eu já não tenho força nenhuma para lutar quem está lá fora tomando os bens, pegando pensão e fazendo isso e aquilo. Pelas costas, entendeu? Aí a gente fica meio assim. Então a gente tem, igual você está falando, a gente tem que trabalhar muito psicológico, porque às vezes você vê isso acontecendo, só que chega um certo ponto não tem como você fazer nada. Quando está dentro da sua casa, ainda tem como você brigar e lutar por aquilo ali. A partir do momento que você está dentro do mar, você vê isso acontecendo, porque acontece muito, muito, muito mesmo. A gente não pode fazer nada. O que às vezes cabe, eu falo que a gente que lida com pessoas tem que ter muito observador. Às vezes você vai observar isso, mas não tem só a filha. Às vezes tem um irmão, às vezes tem um sobrinho que é muito apegado, não no caso de parente, né? Porque família, quando é família, é muito mais difícil. Né? Mas, por exemplo, se você é cuidadora nessa situação, você pode pensar, a filha está fazendo isso. Ele tem outro filho.
Será que os outros concordam? Será que os outros estão sabendo? Às vezes, não que você vai chegar e falar, não falei isso, mas tentar alertar, dar pistas do que está acontecendo. Às vezes, será que tem alguém que você pode chamar para vir passar um dia? Se eu não pedi nem para falar com ele, essa pessoa nesse dia vê o que está acontecendo. Essa fulano está chamando você. É isso que é o jogo de cintura. Fulano está tanto querendo te ver, nem claro se passar um tempo com ele vai ficar tão feliz. E às vezes nessa visita a pessoa consegue enxergar um pouquinho do que está acontecendo. Então tem que ter muito jogo de cintura. E seja naquela situação, nessa, e se vão ver várias outras que vai exigir isso da gente. Deve pensar de uma forma diferente do que a gente está acostumado. E por fim, nós temos a negligência, que é o quê? Recusar ou omitir os cuidados de atenção e saúde, ocasionando dano físico ou psicológico ao indivíduo. Tá vendo? Qual a diferença de negligência para abandono? Abandono é eu pegar a pessoa, deixar ela no asilo, não me visitar, não quero saber nem nada.